Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, bom dia. Eu quero trazer uma reflexão nesta manhã, que se encontra no livro de Atos, capítulo 27. Na verdade, ele vai do 27 ao 28, porque é um capítulo longo. Mas eu quero me ater somente no versículo 43, na parte B do versículo 43, que diz assim: pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E 44 diz: e mandou também que os outros se salvassem segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra são e salvos. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, a Bíblia diz que Paulo, aleluias, glória a Deus, tinha programado, aleluias, glória a Deus, uma viagem. Ele estava indo para Roma. E no meio desta viagem, aleluias, glória a Deus, grandes tempestades se levantaram contra o navio dele, contra o navio daqueles que estavam guiando. E os soldados romanos, assim como todos a tripulação, ficaram todos assustados, aleluias, glória a Deus. O interessante disso é que este capítulo ele vai do 27 ao 28 completamente falando sobre toda essa viagem aí. Mas aí chega uma hora, aleluias, glória a Deus, que Paulo, ele toma a frente, aleluias, e começa a administrar aquela situação ali. Muitas vezes, trazendo para os dias de hoje, eu quero dizer a você que muitas vezes a gente pode estar vivendo uma dessas viagens nas nossas vidas com relação a várias áreas da nossa vida, e muitas vezes a gente toma a iniciativa de fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer. E aí não convidamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estar conosco, para tomar a frente do nosso barco, para estar ali guiando, para ser ali como uma âncora do nosso barco. E aí a Bíblia diz que em meio a muita tempestade, em meio a toda aquela dificuldade, e vocês vão ver, leiam a Bíblia, leiam essa história que é uma história muito relevante, aleluias, glória a Deus, que Paulo, ele fica ali preocupado com todos eles. E quando ele toma a frente ali, aleluias, quando ele começa a orar ali, as coisas começam a mudar, aleluias, glória a Deus, de diferente perspectiva na frente para Paulo. Porque Paulo começa a orar, Paulo começa a ter um entendimento como um homem de Deus. E nós muitas vezes, como um homem de Deus, nós precisamos ter o discernimento, aleluia, para tomar certas atitudes. E ali ficaram todos abismados ali com aquela situação. Mas aí nem por isso, aleluia, o barco deixou, aleluia, de ir a pique. Ou seja, o barco ia para um lado, para o outro e bateu ali naquelas rochas. E começou o barco a se despedaçar, ou seja, eles jogavam coisas, né, para fora do barco, para que o barco pudesse ficar mais leve. E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente também começa a aliviar, tirar das nossas vidas coisas que realmente estão nos atrapalhando a nós navegarmos ali com Jesus. E aí muitas vezes também nós vamos ver que muitas vezes depende muito da nossa fé ali, né? Paulo ali, a Bíblia diz que Paulo ali, ou pelo menos demonstra isso aí, Paulo era o único ali que tinha fé, era o único ali que orava, e então ele estava ali orientando ali aquelas pessoas, inclusive os romanos, que estavam ali à frente como guardiões daqueles prisioneiros que ali estavam naquele navio. Mas o que eu quero dizer com isso nessa manhã é de trazer uma palavra de reflexão, é que o nosso barco muitas vezes ele pode remar, meu irmão e minha irmã, ele pode remar para um lado, para o outro, ele pode ir de encontro à rocha. A gente pode até, aleluia, como a palavra diz aqui, que eles, aleluia, saíram do barco e o barco foi ali totalmente despedaçados porque bateram naquela rocha ali. Mas aí a Bíblia diz que eles conseguiram, aleluia, glória a Deus, se segurar em pedaços de tábuas e aquelas coisas que estavam boiando ali. Eu quero dizer nesta manhã, embora que o nosso barco ele venha se despedaçar, embora que o nosso barco ele venha de encontro a uma rocha, embora que o nosso barco ele fique de um lado para o outro, embora que, aleluia, glória a Deus, essas tempestades elas venham nas nossas vidas, diante dos nossos barcos, diante do barco da nossa vida. Eu não sei que tipo, aleluia, glória a Deus, de tempestade que você está passando nesta manhã ou durante esses dias, mas eu quero te dizer uma coisa: você não pode, mesmo o barco se afundando, mesmo o barco afundando, você não pode perder a sua fé. O barco pode até estar afundando,
Mas Deus irá mandar outro barco para você, aleluias, glória a Deus, porque Deus é o Deus que Ele provém dali das nossas dificuldades, aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz, aleluias, eu gosto muito desse versículo, que ele diz na parte B do versículo, operando eu quem impedirá. Então Deus naquela manhã, aleluias, glória a Deus, eu não sei se manhã, não sei se madrugada, Deus estava operando na vida de Paulo e na vida daqueles que pularam ali, aleluia, mas se seguraram em alguma coisa. Você não pode simplesmente abandonar a sua fé. Você tem que se segurar em alguma coisa, meu amigo e minha amiga. Você tem que se segurar, aleluia, glória a Deus, naqueles que estão ao seu redor. Mas você não pode deixar, aleluia, glória a Deus, que as ondas do mar, você não pode deixar que as tempestades, elas venham te afundar, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para você nesta manhã, não pare de nadar, embora que as dificuldades, embora que você tenha pulado do barco, embora que o barco tenha se espedaçado, embora que tenha acontecido algo diferente daquilo do seu cotidiano, mas você não pode abandonar o barco. E se você abandonar o barco, aleluia, por qualquer que seja a questão, por qualquer que seja o motivo, não pare de nadar, aleluia, glória a Deus, eita glória, não pare de remar, aleluia, se você estiver no barco, mas se você sair do barco, aleluia, não pare de nadar, se segure em alguma coisa. O que você não pode, meu irmão, é desistir, aleluia, de nadar. Você não pode desistir, aleluia, glória a Deus, de ir para a terra segura, de você ir para um porto seguro, aleluia, porque o nosso porto seguro é Jesus. Continue nadando, embora que as dificuldades venham levar o seu barco de um lado para o outro, embora que a dificuldade venha fazer com que você, aleluia, glória a Deus, enfrente grandes tempestades, embora que a dificuldade venha fazer, aleluia, quero levar a palavra para o outro lado, embora que o gigante se levante contra você, embora que as muralhas sejam grandes, maiores do que você não pode desistir, porque o gigante é grande, porque eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, Davi era pequeno, aleluia, glória a Deus, Davi era um rapaz, e aquele gigante ele dava praticamente 3 vezes o tamanho de Davi, e de experiência nem se conta, mas Davi não levou em consideração o tamanho, eita glória, Davi não levou em consideração o tamanho do gigante, Davi não levou em consideração a experiência do gigante, mas dali foi ali, aleluia, glória a Deus. Você não acha que Davi teve um pouco de medo ali? Teve sim, meu irmão, porque Davi era um ser humano assim como eu e você, aleluia, glória a Deus, mas Davi decidiu lutar contra aquele gigante, e Davi, a Bíblia diz que Davi não pegou nenhuma arma, aleluia, ou seja, espada, aleluia, flecha, alguma coisa desse tipo. Davi pegou apenas uma pedrinha, mas ele aplicou naquela pedra, aleluia, tudo que ele tinha de fé. Eita glória! Então, nesta manhã eu quero te dizer, embora que a tua força seja pequena, embora que a tua força seja quase nada, mas aplica, aleluia, na tua força a fé que você tem, que existe dentro de você, que existe dentro de mim, porque nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Eita glória, aleluia. A Bíblia também vai dizer no livro de Tiago, a fé sem obra é uma fé morta. Então a gente precisa ter fé, mas também ter obra, fazer obras também. Ou seja, nesse caso aqui, aleluia, aqui no livro de Atos, Paulo aqui narrando essa história, glória a Deus, aleluia, eles não se deixaram vencer, aleluia, pelas altas ondas, eles não deixaram se vencer pelas tempestades, eles simplesmente se agarraram em alguma coisa, eita glória, mas não deixaram, aleluia, glória a Deus, o inimigo ali, aleluia, até quis destruir a vida deles, aleluia, mas eles nadaram, eles, aleluia, glória a Deus, se esforçaram ali. Então se esforça, meu irmão. Esta palavra é para você, aleluia, que se acha fraco. Esta palavra é para você, aleluia, que de alguma forma, aleluia, foi jogado para fora do barco. De alguma forma, aleluia, você foi jogado contra os rochedos, contra as pedras, aleluia. Se o teu barco balançou para o lado e você foi arremessado, aleluia, de contra o mar. Eu quero te dizer nesta manhã, não se dê, aleluia, ao desfrute, não se dê ao desfrute de simplesmente afundar. Continue nadando. Deus irá mandar outro barco para te socorrer. Eita glória, aleluia. Deus não nos deixa, aleluia, glória a Deus. O próprio Jesus, a história diz, a Bíblia diz que Jesus, quando estava ali cansado, carregando aquela cruz ali, aleluia, indo para o Gólgota ali, se levantou um sirineu para ajudar Jesus. Então eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, que Deus nunca vai nos deixar sozinho. Deus sempre vai levantar alguém, eita glória, Deus vai sempre levantar alguém, ou criar alguma situação, aleluia, para nos levantar, para nos encorajar. Então, meu irmão,
Levanta daí da tua zona de conforto nesta manhã e rema contra aquelas coisas que querem te destruir, que querem te jogar contra os rocheiros da vida, contra os gigantes, contra as muralhas. Eu quero deixar esta palavra nesta manhã. Deus está mandando socorro para você nesta manhã. Glória a Deus. Deus está mandando socorro para você nesta manhã. Embora que você tenha que abandonar o barco, no bom sentido falando. Glória a Deus, aleluia. Mas você tem que se agarrar em algo, aleluia. Se agarrar com a tua fé, se agarrar com Jesus, e Ele irá te salvar, aleluia, glória a Deus, Ele irá te salvar. A Bíblia diz que aquela mulher, aleluia, a prostituta estava, eita glória, a prostituta estava pronta, a ponto de morrer, de aquelas pessoas ali apedrejarem ela. A Bíblia diz que, aleluia, eles levaram ela diante de Jesus, aleluia, glória a Deus, e já na certeza, glória a Deus, que Jesus ia provar aquilo que eles iam fazer, aleluia, glória a Deus, e Jesus simplesmente riscando ali no chão, mexendo ali naquela terra, naquela areia ali, Jesus faz uma pergunta a eles: aqueles que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram embora. Então, embora que você se ache perdido, embora que você se ache sozinho como aquela mulher, porque aquela mulher não tinha ninguém por ela, aleluia, glória a Deus, ela foi pega ali, aleluia, ela foi flagrada no ato de adultério, mas mesmo assim, aleluia, glória a Deus, ela foi levada diante do nosso Salvador. E aí, glória a Deus, a Bíblia diz que quando chegou ali, aleluia, que aqueles homens tudo falando, blasfemando, acusando ela, apontando ela. Eu não sei se essa é a tua situação, mas eu quero te dizer nesta manhã, Jesus é por mim e por você, meu irmão. Jesus é por mim e por você, vaso. Ele jamais vai te deixar sozinho. Eita glória, aleluia, é bem verdade. Ela estava fazendo algo errado. É bem verdade que ela foi pegue ali, aleluia, em flagrante, aleluia. Mas Deus é um Deus que se levanta, eita glória, se levanta para nos defender. Eita glória, a Bíblia diz, no Salmo 91:7, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eita glória, glória a Deus. Daí ele faz essa pergunta, eu vou ser repetitivo, mas eu tenho que dizer isso: aqueles que não têm pecado, que atira a primeira pedra, e todos foram embora, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã, quando aquele barco ali, aleluia, foi de encontro àquelas pedras, quando eles acharam melhor pular do barco ali, aleluia, eles simplesmente não se jogaram para se lançar ao mar e simplesmente morrer, porque se fosse para morrer, eles tinham morrido no barco, mas ali eles procuraram algo e foram nadando ali até aquela praia, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles chegaram ali e chegaram seguro para a honra e glória do Senhor. Que nesta manhã, esta mensagem, essa pequena reflexão possa alegrar o teu coração e possa tirar você aí desse marasmo, possa tirar você aí da tua zona de conforto, e você passe a remar, e você passe, aleluia, glória a Deus, a ter ideias desta forma aí. Você não pode parar, vaso, você não pode parar a terra, você tem que continuar, embora que as pessoas se levantem contra você, eita glória, embora que, aleluia, glória a Deus, as pessoas venham te apontar, embora que as pessoas venham falar a palavra contrária contra você, aleluia, glória a Deus, como foi feito com aquela mulher, mas Deus sempre está do nosso lado. Eu gosto muito desse versículo, quando ele diz, operando eu, quem impedirá? Foi Deus que operou na vida de Paulo, aleluia, e daqueles prisioneiros que estavam ali no mar. Foi Deus que operou, aleluia, na vida daquela prostituta, ali, glória a Deus, aleluia. Foi Deus que operou, aleluia, na vida de Ana, aleluia, quando aquele sacerdote que era para defendê-la, eita glória, que era para defendê-la, acusou ela de embriagada. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus está para nos defender. Eu quero te dizer algo nesta manhã, vaso. Aquilo que você pode fazer sozinho, escuta isso, eita glória, aquilo que você pode fazer sozinho, Deus não moverá uma palha para te ajudar, mas aquilo, aleluia, que Deus vê, que Deus presencia, aquilo que você pode fazer sozinho, eita glória, aleluia, glória a Deus. Aquilo que você não pode fazer sozinho, Deus moverá o céu e a terra para te ajudar e me ajudar. Eita, glória, aleluia, glória a Deus. Deus vai te ajudar, varão. Deus vai te ajudar, varão, aleluia, glória a Deus. Apenas se segura em algo. Não deixa, aleluia, glória a Deus. Não se deixa afundar pelas coisas da vida, pelas acusações, pelos levantes da vida, pelas tristezas. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer
quer matar os teus sonhos, roubar os teus sonhos, tirar aquilo que era teu, tirar aquilo que é teu, mas não deixe, aleluia, se levanta, aleluia, porque o Deus da glória está contemplando a tua tristeza, o Deus da glória tem contemplado as tuas orações, em nome de Jesus. Deus tem visto as tuas dificuldades das madrugadas, Deus tem presenciado, aleluia, glória a Deus, o teu sofrimento, e Ele há de agir, e Ele há de operar, como diz a palavra dele, aleluia, glória a Deus. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Eita glória, ninguém pode impedir, vaso, ninguém pode impedir o operar de Deus na tua e na minha vida. Ele não vai deixar de operar, vaso, eita glória, é tudo no tempo dele, vaso, é no tempo dele, eita glória, segura mais um pouquinho que Deus está chegando, aleluia, glória a Deus. Deus vai desembainhar a espada dele, poderosa e reluzente, para lutar em teu favor, eita glória, aleluia. Deus está quebrando o arco do forte nesta manhã na tua vida, vaso. Deus está queimando, eita, os carros no fogo nesta manhã pela tua vida, vaso. Eita glória, aleluia. Deus está visitando as encruzilhadas, a boca da mata. Deus está visitando nesta manhã a boca do sapo para tirar o teu nome de lá, vaso, em nome de Jesus. Deus está tirando o teu nome, aleluia, da roda dos escarnecedores. Deus está, aleluia, glória, aleluia. Deus está fazendo por você nesta manhã, vaso, o que ninguém nunca fez. Deus está limpando o teu nome nesta manhã. Deus está tirando de tudo de dentro de você que não serve. Deus está, aleluia, habitando. Deus está visitando a tua casa, o teu trabalho, o teu ministério, a tua vida secular, a tua vida financeira e, acima de tudo, a tua vida espiritual. Recebe nesta manhã esta palavra, vaso. Eita, que a presença aqui é forte, meu Deus do céu. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, vaso, te levando, mas eu quero te repetir ainda, te segura daquilo que sobrou do teu barco, te segura, não deixa, aleluia, glória a Deus, que o inimigo venha colocar palavras negativas, que o inimigo venha colocar pensamentos negativos na tua mente, vaso, te segura naquilo que sobrou do teu vaso, do teu barco, porque Deus irá te dar vitória, no nome de Jesus, amém e amém. Fica na paz, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te cubra, que o Espírito Santo de Deus te dê direção, que o Espírito Santo de Deus te livre de todo o mal, eita glória, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, te cubra, aleluia, com aquele sangue carmesim, aquele sangue que foi derramado ali na cruz, por mim e por você, vaso, no nome de Jesus, Deus está levando providência para ti nesta manhã, Deus está dando providência para ti nesta manhã, eita glória, aleluia, tu não vai afundar não, benção. Eita glória, tu não vai afundar, eita, tu não vai morrer, eita glória, enquanto não chegar o teu tempo, aleluia. Deus é o Deus de promessa na tua vida, vaso. Deus é o Deus de promessa, não adianta. Pode se levantar Tobias e Sambalate, pode se levantar o vizinho da direita, da esquerda e da frente e de trás, mas a vitória é tua no nome de Jesus, porque a promessa dele, ele diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus disse que vai fazer, ele vai fazer na tua vida, vaso. O que Deus escreveu na tua vida está escrito. E não tem borracha do cão que apague aquilo que Deus escreveu. Fica com esta palavra nesta manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.